Uma história arrebatadora de amor, ódio e perdão. Helena nasceu marcada pela rejeição, criada entre humilhações, mas o destino a levou a enfrentar segredos sombrios, uma troca cruel de identidade e a luta pelo verdadeiro amor. Entre traições, revelações e escolhas dolorosas, ela descobrirá que a liberdade só vem quando se escolhe perdoar. Assista até o final e descubra como o amor e o perdão podem romper até as correntes mais pesadas do destino. Comente, você teria coragem de perdoar como Helena? Inscreva-se e acompanhe mais histórias emocionantes. A noite caía sobre a imensa propriedade dos Alencar. A chuva grossa batia contra os vitrais da mansão e trovões anunciavam a chegada de uma madrugada turbulenta. No quarto principal, o choro de uma mulher ecoava, misturado com o choro de um bebê recém-nascido. Ela não resistiu, murmurou a parteira com lágrimas nos olhos, ao segurar o pequeno corpo da jovem mãe que acabara de dar à luz. Henrique Alencar, um homem de 60 anos, rígido e orgulhoso, ergueu o olhar pesado. Diante dele, uma menina chorava nos braços da parteira, a filha de seu único herdeiro, Ricardo. Meu filho jamais pode saber disso, disse Henrique com frieza. Ele nunca aceitou a responsabilidade. Se souber que deixou uma filha órfã, seu futuro e o nome dos Alencar estarão arruinados. A parteira hesitou. Mas, senhor, a menina precisa do pai. Henrique cortou. O pai não precisa dela. E assim decidiu o destino da criança. Chamou discretamente Antônio, um funcionário leal que há anos servia à família. Homem simples, de coração bondoso, mas marcado pela pobreza. Antônio, preciso que leve esta criança e a crie como sua. Ninguém pode saber de onde ela veio. Eu lhe darei uma pequena quantia. Basta que a trate como filha, mas nunca conte a verdade. Antônio, atônito, aceitou. Não podia negar ao patrão poderoso. Ele levou a menina nos braços, prometendo cuidar dela. Na manhã seguinte, ao chegar em casa, encontrou a esposa Marta, que, ao ver o bebê, estreitou os olhos em desgosto. O que é isso, Antônio? Perguntou com amargura. Nós mal temos o que comer e você me aparece com uma criança que não é minha? Antônio, firme. Marta, é a vontade do patrão. Criaremos essa menina como filha. Marta riu, um riso seco. Filha? Nunca! Ela vai crescer aqui, mas saberá o lugar dela. Minha filha será a única herdeira do meu coração. E assim, Helena cresceu entre os braços duros da madrasta e a indiferença do destino. Enquanto isso, na mansão dos Alencar, Ricardo vivia sem jamais imaginar que tinha uma filha perdida. E o relógio do destino já marcava a contagem regressiva para quando as mentiras daquela madrugada viriam à tona. O tempo passou rápido, como vento que sopra sem direção. A pequena Helena cresceu em uma casa humilde, marcada pela diferença brutal entre o amor dado a Clara e a rejeição voltada a ela. Desde cedo, Helena percebeu que sua vida seria feita de sacrifícios, enquanto Clara era tratada como uma princesa pela mãe, vestida com os melhores tecidos que Marta conseguia comprar e
poupada das tarefas pesadas. Helena era sombra, roupas sempre reaproveitadas, pés descalços e mãos calejadas por esfregar o chão frio. Helena, traga água do poço já! A voz de Marta ecoava quase todos os dias. Mas mãe, posso ajudar também, oferecia Clara, tentando dividir as tarefas. Marta logo cortava. Você não, minha filha, não estrague suas mãos delicadas. Essa obrigação é dela. Helena abaixava a cabeça, engolia o nó na garganta e obedecia. Tinha apenas 7 anos, mas já conhecia bem o gosto da injustiça. Apesar disso, havia algo em Helena que ninguém conseguia apagar: a doçura no olhar, a bondade no coração. Sempre que via Clara brincando com as bonecas que Marta lhe comprava, sentava ao lado e improvisava com retalhos velhos e pedaços de madeira, criando suas próprias bonequinhas. Clara, mesmo inocente, não deixava de sentir um certo peso no coração. Helena, toma, brinca com essa também, dizia, oferecendo uma das bonecas. Mas Marta aparecia rapidamente como uma sombra. Não, Clara, suas bonecas são só suas. Essa menina tem que aprender a se contentar com o que tem. Helena sorria forçado, devolvia o brinquedo e respondia: está tudo bem, eu gosto da minha também. No fundo, o coração ardia em silêncio. Quando chegou a idade de estudar, Antônio insistiu para que ambas fossem à escola. Se queremos que tenham futuro, precisam aprender a ler e escrever. Mas Marta nunca permitiu que Helena tivesse as mesmas oportunidades. Clara precisa estudar. Helena pode muito bem aprender só o básico. O destino dela é trabalhar, não ser doutora. Assim, Clara levava cadernos novos e lápis coloridos, enquanto Helena recebia folhas usadas e pedaços pequenos de lápis. Ainda assim, Helena se destacava. Sua inteligência era notável e até os professores percebiam: essa menina tem brilho nos olhos, é dedicada, esforçada, pode ir longe. Essas palavras, quando chegavam aos ouvidos de Marta, viravam veneno. Brilho? Que brilho? Essa menina nasceu para servir, nada mais. Antônio era o único que demonstrava algum afeto verdadeiro. Via em Helena algo especial, talvez por carregar em silêncio a culpa do segredo. Muitas vezes, quando Marta não via, levava pedaços de pão a mais, fazia carinho nos cabelos da menina ou contava histórias antigas para fazê-la sonhar. Você é mais forte do que imagina, Helena, dizia. Nunca deixe que apaguem sua luz. Essas palavras ficavam gravadas no coração da menina como pequenas fagulhas de esperança. O tempo trouxe a adolescência e, com ela, novas formas de humilhação. Clara floresceu como uma jovem delicada, alvo de admiração no vilarejo. Helena, por sua vez, cresceu ainda mais bonita, com traços finos e uma beleza natural que mesmo as roupas surradas não conseguiam esconder. Isso despertava em Marta uma inveja ainda maior. Não se olhe tanto no espelho, Helena, disse a madrasta com veneno. Espelho não combina com gente como você. Mas a verdade era que Helena chamava atenção. Rapazes da região começavam a reparar nela e Marta fazia de tudo para afastá-los, temendo que Clara ficasse ofuscada. Clara, inocente, amava a irmã de criação como companheira, mas aos poucos começou a perceber
que havia um muro invisível entre elas, o amor desigual da mãe, a preferência escancarada e os segredos que pareciam cercar a casa. Uma noite, Clara perguntou baixinho, enquanto ambas dividiam a cama pequena de madeira: Helena, por que a mamãe trata você assim? Helena suspirou. Não sei, talvez eu não seja tão boa quanto você. Clara segurou sua mão com carinho. Não diga isso. Para mim, você é a melhor irmã do mundo. Helena sorriu, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Enquanto isso, longe dali, o velho Henrique começava a sentir os sinais da morte: tosses fortes, noites mal dormidas e um peso na consciência que já não podia carregar. Eu errei, e antes de partir, preciso corrigir, murmurava sozinho em seu quarto. Ele ainda não sabia, mas essa decisão traria uma tempestade que mudaria a vida de todos. O inverno chegou, trazendo noites mais longas e frias. Na imensa mansão dos Alencar, o silêncio era constantemente quebrado pela tosse seca e profunda de Henrique. O velho patriarca, outrora tão imponente, estava agora curvado pelo peso dos anos e da própria consciência. Deitado em sua cama, coberta por lençóis finos, encarava o teto alto com olhos marejados. Seu corpo fraquejava, mas o que realmente lhe tirava o sono era o segredo guardado por quase 2 décadas, a existência de Helena. O sangue não pode ser apagado, murmurava em meio a acessos de tosse. Ela precisa saber quem é antes que eu parta. Naquele mesmo instante, longe dali, Helena trabalhava de joelhos no chão frio da casa humilde, esfregando as tábuas com uma escova gasta. O sabão corroía sua pele, mas a dor física já era parte da rotina. Marta, de braços cruzados, vigiava a cena como uma carcereira. Mais forte, Helena, quero ver esse chão brilhando, ordenava. Clara, sentada à mesa com um caderno de anotações, tentava intervir. Mamãe, deixa que eu a ajudo um pouco. Cale-se, Clara, cortou Marta com severidade. Você não nasceu para se sujar. Helena respirou fundo, segurando as lágrimas. Aprendera que discutir era inútil. Naquela noite, enquanto Clara dormia profundamente, Helena ficou acordada olhando para o teto. Sonhava com uma vida diferente, imaginava-se estudando, viajando, talvez até conhecendo alguém que a amasse de verdade, não por obrigação, mas por escolha. Seu coração pulsava forte sempre que via Gabriel, o jovem advogado recém-chegado ao vilarejo, um rapaz de olhar doce, inteligente e de voz firme. Helena nunca trocara mais do que cumprimentos tímidos com ele, mas algo em seus olhos a fazia acreditar que, em algum lugar dentro dela, havia uma mulher destinada a mais do que a vida miserável que levava. Um dia eu vou ser livre, sussurrou para si mesma. Enquanto isso, Henrique decidia agir. Chamou discretamente Antônio à mansão. O funcionário, já envelhecido, entrou nervoso no quarto imenso, carregando nos ombros o peso do segredo. Antônio, disse Henrique, com a voz fraca, mas firme, o tempo me falta. Minha consciência não me deixa descansar. Quero ver a menina, minha neta, antes que a morte me leve. Antônio baixou a cabeça, sentindo o coração disparar. Senhor, eu cuidei dela como pude, mas se disser isso agora, vai ser uma tempestade. Não importa, interrompeu Henrique, com os olhos faiscando. Meu filho, Ricardo, tem o direito de saber que tem uma filha, e ela tem o direito de conhecer sua verdadeira família.
Antônio saiu da mansão com passos pesados. Sabia que aquele momento inevitável havia chegado. Ao chegar em casa, contou tudo a Marta. A reação dela foi imediata, fúria. Você enlouqueceu, Antônio? Gritou, os olhos quase saltando. Se essa menina for reconhecida como herdeira, Clara vai ser o quê? Uma ninguém? Marta, não fale assim. Helena é como nossa filha. Como nossa filha? Cuspiu ela com desprezo. Ela nunca será minha filha. Nunca aceitei criar essa bastarda. E não vai ser agora, depois de anos, que vou deixar que ela tire de Clara tudo o que é dela por direito. Antônio tentou argumentar, mas Marta já tramava em silêncio. Em sua mente doentia nasceu a ideia que mudaria tudo. Se havia uma herdeira para ser apresentada à família rica, essa herdeira seria Clara. Se o velho quer uma neta, daremos uma neta, mas não será Helena, será Clara, murmurou para si mesma com um sorriso venenoso. Clara, alheia ao plano maligno, continuava sendo apenas uma jovem sonhadora. Gostava de ler, de bordar e principalmente de dividir confidências com Helena. Apesar da diferença de tratamento, ela amava a irmã de criação de todo o coração. Helena, quando eu crescer, quero que estejamos sempre juntas, seja onde for, disse certa noite, abraçando-a. Helena sorriu, mesmo sentindo o peito apertado. Eu também, Clara, sempre juntas. Mas, no fundo, a vida já preparava a primeira grande separação. Na mansão, Henrique piorava a cada dia. Ricardo, seu filho, passava mais tempo viajando a negócios, sem desconfiar de nada. O velho patriarca sabia que precisava agir rápido. Em breve, tudo virá à tona, disse em uma noite silenciosa, e que Deus me ajude a suportar a tempestade que eu mesmo causei. E assim o destino estava pronto para se mover. O encontro entre a verdade e a mentira já não poderia mais ser adiado. O inverno mal havia terminado quando a notícia caiu como raio sobre a casa de Antônio. O velho Henrique Alencar exigia conhecer a neta perdida. Sua saúde declinava rapidamente e todos sabiam que seus dias estavam contados. Para Antônio, era o momento mais temido. Por anos carregava o segredo e agora precisaria expor a verdade. Mas, para Marta, aquela notícia soava como uma ameaça e, ao mesmo tempo, uma oportunidade. Naquela noite, enquanto Clara e Helena já dormiam, Marta chamou Antônio para a cozinha. A lamparina iluminava seu rosto duro e os olhos ardiam com a chama da ambição. Você não percebe? Disse, baixando a voz, mas firme. Se levarmos Helena para a mansão, Clara será esquecida e tudo o que conquistamos vai embora. Marta, não fale assim. Helena é a filha verdadeira, tentou Antônio. Mas Marta bateu com a mão na mesa, fazendo a chama da lamparina tremer. Ninguém precisa saber disso. Helena nunca foi minha filha e nunca será. Se há uma herdeira para ser apresentada, essa será Clara, nossa filha, nosso orgulho. Não vou deixar que aquela menina roubada destrua o futuro dela. Antônio abaixou a cabeça, dividido entre a moral e o medo da esposa. No fundo, sabia que estava prestes a cometer um erro ainda maior. Na manhã seguinte, Marta chamou Helena para conversar, com uma doçura falsa que a jovem raramente ouvia. Helena, escute, o velho senhor Henrique mandou chamar você, mas a verdade é dura. Ele não a aceitou. Disse que não há lugar para você naquela família. Helena sentiu o coração afundar. Não há lugar para mim? Repetiu com a voz trêmula.
Não chore, menina, cortou Marta, fria. Você já tem casa, teto e comida aqui. É mais do que merece. Esses seus sonhos tolos de riqueza não é seu destino. Helena tentou segurar as lágrimas, mas naquela noite, sozinha, chorou até molhar o travesseiro. Seu coração ardia com a rejeição de uma família que nem sequer conhecia. Enquanto isso, Marta preparava Clara para o grande encontro. Comprou um vestido novo com o pouco dinheiro que tinha guardado. Arrumou-lhe os cabelos e encheu seus ouvidos de instruções. Você será a neta do senhor Henrique. Precisa se portar como uma moça de família rica, falar pouco, sentar ereta, sorrir com delicadeza, entendeu? Clara olhava confusa. Mamãe, não entendo. Por que eu? Porque Helena não foi aceita. O destino escolheu você, Clara. Não questione, apenas faça como mando. Clara, ingênua e obediente, não ousou contrariar a mãe, mas em seu coração sentia-se estranha, olhava para Helena e, por vezes, uma culpa silenciosa lhe apertava o peito. Na mansão, o destino já começava a se mover. Durante um jantar, Ricardo, o verdadeiro pai de Helena, encontrou-se com Clara. Não sabia que estava diante da filha errada, mas, ao olhar para ela, sentiu um vazio. Havia algo faltando, algo que ele não sabia explicar. E nesse mesmo instante, longe dali, Helena sentiu uma estranha inquietação no peito, como se algo invisível a ligasse àquele homem. O jogo cruel da troca estava apenas começando. O sol dourava os jardins da mansão Alencar quando Clara foi oficialmente apresentada como a filha legítima de Ricardo. O encontro, preparado por Henrique, foi carregado de emoção, mas também de uma estranha distância. Ricardo, elegante como sempre, vestindo um terno impecável, caminhou até a jovem. Seus olhos analisaram cada traço do rosto dela. Então, você é minha filha? Perguntou, com um misto de surpresa e cautela. Clara abaixou a cabeça, sem coragem de responder. Não sabia como agir diante de uma mentira que nem ela entendia completamente. Henrique, firme apesar da fraqueza, interveio. Sim, Ricardo, esta é sua filha, sangue do seu sangue. Receba-a como merece. Ricardo estendeu a mão e Clara segurou, mas, por dentro, ele sentiu um vazio. Algo em sua alma gritava que havia algo errado, embora não pudesse explicar. É uma honra conhecê-la, disse, mas o tom de voz não escondia a estranheza. Nos dias seguintes, Clara passou a viver na mansão, recebeu vestidos finos, criados a serviço e uma rotina de luxo que jamais imaginara. Marta estava exultante. Sua filha finalmente tinha o que merecia, ou o que ela acreditava que merecia. Clara, porém, não se sentia completamente feliz. Tinha saudade de Helena, sentia a falta das conversas noturnas, dos risos partilhados, da cumplicidade que apenas irmãs, mesmo que de criação, podiam ter. Mais de uma vez pensou em contar a verdade, mas as palavras da mãe ecoavam como correntes invisíveis. Nunca diga nada, Clara. Essa é a sua vida agora, e quem ousar contestar perde tudo. Enquanto isso, Helena permanecia na casa simples, cuidando das tarefas mais pesadas. Já não entendia as mudanças ao seu redor. Clara, cada vez mais ausente, Marta, cada vez mais distante e Antônio, cada vez mais silencioso. Uma tarde, ao ir até o mercado vender algumas verduras colhidas, Helena sentiu algo diferente.
Ao virar uma esquina, trombou com um homem de presença marcante. O choque foi forte e ela quase deixou a cesta cair. Perdão, senhor, disse apavorada. Ricardo a olhou fixamente. Por um instante, seu coração disparou. Havia algo no olhar daquela jovem que lhe era familiar, uma delicadeza, um brilho, um reflexo que lembrava alguém que ele a amara no passado. Está tudo bem, respondeu, sem conseguir desviar os olhos. Helena, constrangida, abaixou a cabeça e seguiu o caminho, mas o coração dele ficou inquieto. Quem era aquela moça? Murmurou, ainda parado na rua. Nos dias que se seguiram, Ricardo não conseguiu tirar Helena da mente. Não sabia seu nome, não sabia sua origem, mas o olhar dela o perseguia como uma lembrança esquecida. Quando voltava à mansão e via Clara, tentava se convencer de que aquele era o laço de sangue que procurava, mas, no fundo, algo não se encaixava. Enquanto isso, na vila, a vida de Helena começava a ganhar novas cores. Um jovem advogado, recém-chegado para trabalhar em causas sociais da região, começou a se aproximar dela. Seu nome era Gabriel. Certo dia, ao vê-la carregando um balde pesado de água, não resistiu. Moça, deixe-me ajudá-la. Helena corou. Não estava acostumada a ser tratada com gentileza. Não precisa, estou acostumada. Pois é, justamente por isso que não deveria estar, respondeu Gabriel, pegando o balde com um sorriso firme. Os olhos dele eram diferentes, não havia julgamento, nem pena, apenas admiração e respeito. Helena sentiu o coração acelerar de uma forma nova. Pela primeira vez, alguém a olhava como se ela fosse importante. Quando Marta soube que Helena fora vista conversando com Gabriel, explodiu. Ousada, acha que pode sonhar com gente de nível? Você nunca passará de uma criada inútil, gritou, empurrando a jovem contra a parede. Helena, chorando, respondeu em voz baixa: eu não pedi para nascer assim. Marta a encarou com ódio, quase cuspindo as palavras. Pois eu também nunca pedi você na minha vida. Antônio, ouvindo a discussão, tentou intervir, mas já não tinha forças para enfrentar a esposa. Naquela mesma noite, Ricardo saiu da mansão e caminhou pela vila, inquieto, e, como se o destino estivesse decidindo o futuro, viu Helena outra vez, sentada na beira de uma fonte, sozinha, olhando as estrelas. Parou por um instante, admirando a serenidade da jovem, sem saber que estava diante da própria filha. O coração dele bateu mais forte, o dela também. Um laço invisível, inexplicável, começava a se formar. E, em silêncio, o destino seguia costurando sua teia de mentiras e verdades, prestes a explodir em revelações que mudariam a vida de todos. A noite estava calma na vila. As estrelas brilhavam com uma intensidade rara e o vento suave carregava o perfume das flores silvestres. Helena, cansada das tarefas pesadas do dia, caminhava lentamente até a fonte, como fazia sempre que precisava aliviar o coração. Ali sentia-se livre, mesmo que por alguns instantes. Foi então que ouviu uma voz suave, mas firme. Helena? Ela se virou e viu Gabriel se aproximando. O jovem advogado estava com os olhos fixos nela, como se cada passo fosse guiado por uma força invisível. Boa noite, disse ela,
corando: boa noite? Eu diria que a melhor das noites só por ter encontrado você aqui, respondeu Gabriel com um sorriso sincero. Helena abaixou os olhos constrangida. Não estava acostumada a receber palavras de carinho. Você fala como se eu fosse importante. E não é? Replicou ele. Helena, cada vez que converso com você, descubro uma força que poucos enxergam. Você não é apenas importante, você é única. As palavras dele a fizeram estremecer. Por um instante, sentiu-se vista como nunca antes. Gabriel deu um passo à frente, aproximando-se dela. Eu sei que talvez não devesse falar isso agora, mas não consigo esconder mais. Eu gosto de você, Helena, muito mais do que deveria. O coração dela disparou, uma mistura de medo e felicidade percorreu suas veias. Gabriel, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, ele interrompeu, tocando de leve a mão dela. Só me permita ficar ao seu lado, cuidar de você, proteger você. Helena sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ninguém jamais havia dito algo assim, mas, ao mesmo tempo, lembrava-se da voz cruel da Marta ecoando em sua mente. Você nunca será nada, nunca terá direito a sonhar. Não sei se posso, não sei se mereço, murmurou, tentando conter o choro. Gabriel segurou o rosto dela com delicadeza, forçando-a a encará-lo. Você merece o mundo, Helena, só precisa acreditar nisso. E num gesto suave, ele a beijou. Foi o primeiro beijo da vida dela, doce, intenso, cheio de promessas que pareciam impossíveis. Marta não conseguiu dormir naquela noite. As imagens de Helena e Gabriel se beijando queimavam em sua mente como brasas. Ela não vai destruir os meus planos. Não vou permitir que esta bastarda roube nem migalhas do que é da minha filha. Na manhã seguinte, procurou Clara às escondidas. Minha filha, preciso que entenda uma coisa. Aquele advogado que anda rondando Helena é perigoso. Ele só quer usá-la para se aproximar de nós, da nossa família. Você precisa ajudá-la a se afastar dele. Clara franziu a testa, confusa. Mas por que eu teria que me meter nisso, mamãe? Helena é minha irmã, de criação, ao menos. Ela parece feliz com ele. Marta apertou os dentes, contendo a raiva. Porque, se Helena conseguir alguém de valor, todos podem começar a compará-la a você. E aí, minha filha, a herdeira pode perder espaço. Não queremos isso, não é? Mas o destino cruel, como sempre, não permitiu que aquele momento fosse apenas deles. Escondida entre as árvores, Marta observava a cena com os olhos cheios de veneno. Então é isso? A maldita se atreve a roubar até o direito de amar? Sussurrou, furiosa. Naquela noite, ao voltar para casa, Marta fez questão de esperar Helena. Assim que a jovem entrou, foi surpreendida com um tapa no rosto. Desavergonhada, acha que pode se envolver com gente de posição? Helena levou a mão ao rosto, assustada. Eu não fiz nada de errado. Nada de errado? Você é uma ninguém, uma bastarda que eu tive que criar por obrigação. Se ousar continuar com aquele advogado, vai se arrepender amargamente. Antônio, sentado no canto, quis intervir, mas sua covardia falou mais alto. Apenas abaixou a cabeça, envergonhado da própria fraqueza. Helena, chorando, correu para o quarto, abraçando o travesseiro como única companhia.
Na mansão, a situação também se complicava. Ricardo tentava se aproximar de Clara, mas a convivência parecia forçada. A jovem não sabia como agir, sempre com medo de dizer algo que a entregasse. Certo dia, ao visitar a vila para tratar de negócios, Ricardo cruzou novamente com Helena. Dessa vez, ela carregava um cesto de flores para vender. Você de novo? Disse ele, sorrindo sem perceber. Helena, nervosa, tentou se afastar. Desculpe, senhor, não quis atrapalhar. Atrapalhar? Você traz uma calma estranha, não sei explicar, confessou ele, intrigado com a própria sensação. Os olhos de Helena se encheram de curiosidade e medo ao mesmo tempo. Não sabia quem ele era de verdade, mas algo naquele homem também despertava nela uma emoção estranha, quase familiar. Qual é o seu nome? Perguntou Ricardo. Helena, respondeu, quase sussurrando. Ele repetiu o nome em silêncio, como se gravasse na alma. Enquanto isso, Marta tramava seus próximos passos. Sabia que não podia permitir que Helena tivesse qualquer chance de felicidade, pois isso colocaria em risco o futuro de Clara. Se Helena brilhar, Clara perde o lugar. Eu não vou permitir, murmurava sozinha, já arquitetando novas formas de humilhar e silenciar a jovem. Mal sabia ela que o coração de Helena já estava ligado ao de Gabriel e que Ricardo, mesmo sem entender, sentia uma conexão inexplicável com a moça. O destino estava prestes a incendiar todas as mentiras. Clara ficou em silêncio pela primeira vez. A dúvida corroía seu coração. Amar a mãe a fazia obedecer, mas algo em sua consciência começava a questionar se estavam indo longe demais. Na mesma semana, Marta armou uma cilada. Convencera um comerciante endividado a espalhar rumores sobre Gabriel, insinuando que ele era um aproveitador, alguém que buscava mulheres inocentes apenas por interesse. Os boatos logo chegaram até Antônio, que, pressionado pela esposa, chamou Helena. Filha, eu ouvi coisas. Dizem que esse advogado não é homem para você. Pai, não é verdade. Ele me respeita, me trata como ninguém jamais me tratou. É a primeira vez que sinto ser alguém. Antônio quis acreditar, mas Marta interveio com voz venenosa. Acorde, Antônio, esse sujeito só está atrás de vantagens. Se Helena se envolver com ele, vai manchar nossa família e quem perderá tudo será Clara. Helena tentou protestar, mas a voz de Marta abafou qualquer defesa. Está proibida de vê-la, ouviu bem? Helena correu para o quarto, soluçando. Pela janela, viu Gabriel à distância, esperando para encontrá-la, mas dessa vez não teve coragem de sair. Clara, no entanto, não estava tão certa daquilo tudo. Começou a observar Helena com mais atenção. Viu a tristeza nos olhos dela, a resignação silenciosa e, ao mesmo tempo, começou a notar a estranheza no olhar de Ricardo. Ele parecia distante dela, mesmo quando tentava conversar. Havia algo frio, quase forçado. Uma noite, Clara, nervosa, perguntou à mãe: Mamãe, você tem certeza de que não estamos escondendo nada? Marta reagiu como se tivesse levado uma bofetada. Do que está falando, menina? Nunca ouse repetir uma bobagem dessas. Você é a filha legítima, a herdeira. Não questione a verdade que eu lhe dei, ou vai perder tudo. O tom agressivo da mãe
assustou Clara, mas a semente da dúvida já estava plantada. Enquanto isso, Ricardo não conseguia esquecer Helena. O nome dela ecoava em sua mente e a lembrança de seus olhos o perturbava cada vez que tentava dormir. Por que sinto esse laço com uma estranha, se minha filha está aqui diante de mim? Questionava-se, caminhando sozinho pelo escritório. Decidiu então agir discretamente. Chamou um antigo funcionário de confiança e ordenou: quero que investigue tudo sobre a família de Antônio e Marta, discretamente. Preciso saber quem eles realmente são, de onde vieram e, especialmente, sobre essa moça chamada Helena. O funcionário assentiu, consciente da gravidade do pedido. Apesar das proibições, Gabriel não desistiu de Helena. Uma noite, conseguiu encontrá-la no jardim da casa simples. Helena, por que me evita? Eu sei que algo aconteceu. Ela, com os olhos marejados, respondeu: eles dizem que você só quer se aproveitar de mim. Dizem que você não é homem de confiança. Gabriel segurou as mãos dela com firmeza. Olhe para mim. Você acredita nisso? Helena balançou a cabeça chorando. Não, eu não acredito. Mas eles têm poder sobre mim. Eu não sou nada. Você é tudo para mim, disse Gabriel, beijando-lhe a testa. E vou provar para todos que meu amor é verdadeiro. Um silêncio cheio de promessa os envolveu, mas Marta, sempre vigilante, observava a distância, já arquitetando o próximo golpe. Na mansão, Clara cada vez mais se sentia deslocada. Ricardo, sem perceber, tratava-a com cortesia, mas sem aquele vínculo profundo que ela tanto desejava. Já com Helena, cada encontro inesperado parecia carregado de emoção inexplicável. E assim, entre segredos, lágrimas e beijos roubados, a teia da mentira ia se apertando. O destino se preparava para rasgar o véu que escondia a verdade. Marta, consumida pelo ódio, sabia que apenas boatos não seriam suficientes para afastar Helena de Gabriel. Ela precisava de algo maior, algo que destruísse de vez a confiança entre os dois. Procurou um dos empregados da vila, um homem conhecido por se vender facilmente em troca de dinheiro, e lhe entregou uma bolsa com moedas. Quero que finge ser um antigo conhecido desse tal Gabriel. Apareça em público, faça escândalo. Diga que ele deixou dívidas, que já enganou outras moças. Quero que todos ouçam. O homem sorriu, ávido pela recompensa. Pode deixar, dona Marta. Vou acabar com a reputação dele. A ocasião perfeita surgiu no domingo, durante a feira da cidade, onde todos os moradores se reuniam. Helena estava lá, ajudando a vender algumas frutas, quando viu Gabriel se aproximar com um sorriso caloroso. Mas antes que pudesse falar com ele, o homem, subornado por Marta, gritou em plena praça: olhem só quem está aqui! O advogado enganador. Você não tem vergonha, Gabriel? Deixou dívidas na cidade vizinha e agora finge ser um santo por aqui? A multidão se virou, murmurando. Gabriel empalideceu. Isso é mentira. Nunca vi esse homem na vida. Mas o acusador não recuava. Mentira? Você arruinou famílias com suas promessas. Agora quer seduzir uma pobre moça inocente para se dar bem? Os olhares se voltaram para Helena, que tremia. Marta, escondida entre a multidão, sorria com triunfo. Helena quis acreditar em Gabriel, mas a cena
era devastadora. As palavras do pai e da madrasta ecoavam em sua mente. Helena, me olhe, implorou Gabriel, segurando sua mão. Você me conhece, sabe que jamais faria isso. Mas ela, tomada pelo medo e pela vergonha, puxou a mão de volta. Eu não sei mais o que pensar. O coração dele se partiu naquele instante. Naquela noite, Gabriel foi até a casa dela, mas Marta o esperava na porta. Desapareça da vida da minha filha adotiva, advogado de meia tigela, ou vai se arrepender. A senhora não tem ideia de quem eu sou, nem do que sinto por Helena. Eu não vou desistir dela. Pois então, se prepare para perder tudo. Eu não descanso até ver você longe. Marta bateu a porta em seu rosto, deixando Gabriel sozinho na escuridão. No quarto, Helena chorava sem consolo. Por que tudo que eu toco vira dor? Por que não posso ter um pouco de felicidade? Clara entrou de mansinho, encontrando a irmã de criação em prantos. Sentou-se ao lado dela e segurou sua mão. Helena, eu sei que você sofre muito e começo a achar que nem tudo que mamãe diz é verdade. Mas, por favor, não perca a esperança. Helena a olhou com surpresa. Pela primeira vez, Clara parecia sincera. Nos dias seguintes, Clara começou a reparar melhor nos detalhes, as semelhanças físicas entre Helena e Ricardo, o jeito como ele a olhava sempre que se encontravam na vila e, principalmente, a falta de conexão verdadeira entre ela e o suposto pai. E se eu não for a filha dele? Pensava assustada. A ideia lhe parecia absurda, mas a cada dia a dúvida crescia. Enquanto isso, Ricardo recebeu notícias de seu funcionário de confiança. O homem lhe trouxe um dossiê com informações da vida de Antônio e Marta. Senhor, encontrei algo estranho. Antônio e Marta registraram Clara como filha biológica, mas não há registros médicos confiáveis. Já Helena, por outro lado, aparece ligada à família de forma nebulosa. É como se alguém tivesse tentado apagar rastros. Ricardo sentiu o chão se abrir sobre seus pés. Helena, murmurou, lembrando-se dos olhos dela. Será possível que ela seja minha filha? Um turbilhão de emoções o dominou. A possibilidade de ter sido enganado, a dor de não ter conhecido sua verdadeira filha desde o nascimento e, acima de tudo, a sensação de que o destino finalmente lhe apontava o caminho. Naquela noite, Helena chorava no quintal, olhando as estrelas, enquanto Gabriel, ferido e humilhado, jurava provar sua inocência. Clara, dividida entre a lealdade à mãe e a compaixão pela irmã, começava a se tornar peça-chave no jogo da verdade. E Ricardo, decidido, jurava a si mesmo: eu vou descobrir tudo, nem que para isso eu destrua cada mentira erguida contra mim. O destino já preparava a revelação que mudaria todas as vidas para sempre. Clara estava cada vez mais inquieta. Desde o escândalo na feira, não conseguia dormir em paz. Algo na forma como Ricardo olhava Helena e não ela lhe corroía por dentro. Uma tarde, enquanto a mãe estava ausente, Clara resolveu vasculhar os pertences antigos guardados em um baú de madeira no quarto de Marta. Tremendo de nervoso, abriu as gavetas e encontrou uma pequena caixa envolta em um lenço. Ao abrir, encontrou uma pulseirinha de bebê delicada com o nome Helena gravado. Seu coração disparou, mas se Helena nasceu com isso, por que mamãe a guardou escondida? De repente, os sussurros do passado
fizeram sentido. As dúvidas, os olhares estranhos, a frieza entre ela e Ricardo, tudo apontava para uma verdade insuportável. Ela não era filha legítima, era Helena. As mãos de Clara tremiam. Pela primeira vez, olhou para si com desespero. Meu Deus, quem eu sou de verdade? Enquanto isso, Helena caminhava sozinha pela estrada de terra, tentando aliviar o peso do coração. De repente, ouviu passos rápidos atrás de si. Virou-se e viu Gabriel. Helena, espera, chamou ofegante. Gabriel, não devia estar aqui. Se minha madrasta souber... Eu não ligo para ela, respondeu ele com voz firme. Eu só quero você e vou provar que não sou o homem que disseram que eu sou. Helena sentiu as lágrimas escorrerem. Eu quero acreditar, mas toda vez que tento, algo me puxa para baixo. Eu não sou nada, Gabriel. Eu não tenho direito a sonhar. Ele segurou o rosto dela com força. Nunca mais diga isso. Você é tudo, tudo para mim. Os olhos dela brilharam de dor e desejo. E se for impossível? Então eu vou lutar contra o impossível, disse ele, antes de beijá-la com intensidade, como se o mundo fosse desabar. Mas, escondida entre as árvores, Marta observava novamente. Sua raiva era tão grande que chegou a cravar as unhas na palma da mão. Maldita, eu juro que vou acabar com ela. Na mansão, Ricardo não suportava mais as dúvidas. Foi até Henrique, o velho, já debilitado pela doença, e o encontrou sentado na poltrona, respirando com dificuldade. Henrique, preciso que me diga a verdade. Você me apresentou Clara como filha, mas algo não se encaixa. Quero saber quem é Helena. O velho tossiu, tentando resistir. Seus olhos marejados denunciavam um peso insuportável. Ricardo, eu fiz o que achei certo, mas talvez tenha condenado uma vida inocente. Diga a verdade, pelo amor de Deus, implorou Ricardo, ajoelhando-se diante dele. Henrique o encarou como se estivesse diante de sua última chance de redenção. Sua filha não é quem você pensa, mas... Cuidado, Marta! Antes que pudesse terminar, uma crise forte o tomou, deixando Ricardo desesperado. Henrique, segure-se! Fale quem é minha filha! Mas o velho desmaiou antes da confissão final, deixando Ricardo em tormento. De volta à casa simples, Clara encarava a pulseirinha em suas mãos. Cada vez que pensava em contar a verdade, o medo da fúria da mãe a paralisava. Mas, dentro dela, crescia algo novo, uma compaixão profunda por Helena. Pela primeira vez, não via como uma rival, mas como alguém injustiçada, que vivia uma vida que não lhe pertencia. Se eu contar, perco tudo, mas se eu não contar, Helena vai continuar sofrendo, murmurava em prantos. Naquela noite, os caminhos começaram a convergir. Helena, dividida entre o amor por Gabriel e o peso das correntes de Marta. Clara, em posse da primeira prova concreta da troca. Ricardo, cada vez mais certo de que fora enganado. E Marta, que, sentindo o controle escapar, planejava o golpe mais cruel de todos. A mentira já não poderia durar muito mais. O coração de todos estava prestes a ser despedaçado pela revelação proibida. Marta já percebia que as coisas estavam saindo do seu controle.
Clara andava estranha, pensativa demais. Ricardo parecia desconfiado e Helena, apesar de todos os golpes, ainda encontrava forças para sorrir ao lado de Gabriel. Numa noite silenciosa, sozinha na cozinha, ela murmurava para si mesma: se querem a verdade, eu darei uma versão que destruirá Helena de uma vez por todas e ninguém ousará contestar. Decidiu espalhar um rumor ainda mais cruel, que Helena roubava dinheiro da casa para entregar a Gabriel. Para isso, preparou o terreno, escondeu discretamente algumas joias em uma sacola de roupas de Helena. Quando descobrirem, ela será expulsa como a ladra que sempre foi, disse, sorrindo com maldade. No dia seguinte, Clara tomou coragem para falar. Segurando firme a pulseirinha de bebê, entrou no quarto da mãe. Mamãe, eu sei da verdade. Essa pulseira era de Helena. Por que a senhora a guardou escondida? Marta empalideceu, mas logo se recompôs, avançando contra a filha. Onde encontrou isso? Responda, Clara. No seu baú. Não minta mais, mamãe. Eu não sou a filha legítima, não é? Por um instante, Marta perdeu o controle e seu olhar denunciou a verdade, mas logo se recuperou, segurando o braço da filha com força. Nunca mais diga isso, ouviu? Você é a filha legítima e ponto final. Helena não passa de uma intrusa, uma farsa que eu aceitei por caridade. Se ousar contrariar minha palavra, Clara, você perde tudo, tudo. Clara, em lágrimas, conseguiu soltar-se, correndo para o quarto. Seu coração estava em pedaços, dividido entre o medo da mãe e a compaixão pela irmã. Na mansão, Ricardo não descansava. Depois do colapso de Henrique, decidiu investigar por conta própria. Procurou antigos registros no cartório da cidade, conversou com parteiras e até com antigos vizinhos de Marta e ouviu algo perturbador. Dona Marta nunca pôde ter filhos, disse uma parteira idosa. Todos sabem que ela tentou várias vezes, mas nunca conseguiu. Então, de repente, apareceu com uma menina nos braços, dizendo que era dela, mas muitos desconfiaram. Ricardo sentiu o sangue gelar. Meu Deus, então Henrique estava certo. Fui enganado esse tempo todo. Agora só restava confirmar quem era, de fato, sua verdadeira filha. Enquanto Ricardo buscava a verdade, Marta executava seu plano. Chamou Antônio e Clara, fingindo preocupação. Acho que algo terrível está acontecendo. Algumas joias sumiram da minha caixa. Tenho quase certeza de quem é a culpada. Antônio, assustado, perguntou: quem, Marta? Ela fez uma pausa dramática, colocando a mão no peito. Helena. Clara arregalou os olhos. Não, mãe, ela jamais faria isso. Mas Marta, fria, chamou Helena até a sala. A jovem entrou com um olhar inocente. O que foi, madrasta? Você tem coragem de me perguntar? Onde estão minhas joias? Que joias? Eu não sei do que está falando. Marta, então, puxou a sacola escondida entre as roupas de Helena, jogando-a sobre a mesa. As joias caíram diante de todos. Explique isso, sua ladra ingrata. Helena empalideceu, sem acreditar no que via. Isso não é meu, eu juro. Nunca tocaria em nada que não fosse meu. Antônio ficou em silêncio, dividido. Clara chorava, sabendo que tudo era uma armação. Marta, triunfante, decretou: você está expulsa dessa casa, Helena, e nunca mais ouse aparecer diante de nós.
Naquela noite, Helena saiu chorando pelas ruas, sem rumo, carregando apenas a roupa do corpo. Sentia-se traída, humilhada, sem ter para onde ir. Ao chegar perto da fonte, desabou de joelhos, soluçando. Por que, meu Deus? O que eu fiz para merecer tanto ódio? Foi quando Gabriel a encontrou desesperada. Helena, o que aconteceu? Ela, entre soluços, contou tudo. Ele a abraçou com força, como se quisesse protegê-la do mundo inteiro. Eu não vou permitir que destruam você. Juro pela minha vida, Helena, eu vou provar sua inocência. Na mansão, Ricardo recebeu a notícia do escândalo, mas em vez de acreditar em Marta, algo em seu coração lhe dizia o contrário. Não, essa moça não é uma ladra, eu sei que não é. E em silêncio jurou a si mesmo: eu vou descobrir toda a verdade, e quando descobrir, ninguém mais poderá esconder minha filha de mim. Enquanto isso, Marta acreditava estar no controle, sem imaginar que as máscaras já começavam a cair. A noite estava fria e Helena vagava sem destino depois de ser expulsa da casa que acreditava ser seu lar. Suas mãos tremiam e a alma parecia sangrar. Sentia-se só, como se o mundo inteiro tivesse se voltado contra ela. De repente, ao atravessar a ponte que ligava o vilarejo à estrada, ouviu passos atrás de si. Um homem encapuçado a seguia. Quem está aí? Perguntou assustada. O estranho não respondeu, apenas acelerou o passo. Helena tentou correr, mas tropeçou. Antes que pudesse gritar, ele a empurrou contra a beira da ponte. Você não devia ter nascido, murmurou o homem em voz baixa e sombria. Helena sentiu vazio sob os pés e, num instante, caiu nas águas geladas do rio. Naquele momento, Gabriel vinha correndo pela estrada, ainda procurando por Helena, quando ouviu o barulho do impacto na água. Helena gritou ao reconhecê-la. Sem pensar, lançou-se no rio escuro, lutando contra a correnteza. Helena, exausta, tentava manter-se à tona, mas a água parecia puxá-la para baixo. Segura minha mão, gritou Gabriel, estendendo o braço. Ela tentou alcançá-lo, mas as forças a abandonavam. Antes que se rendesse, Gabriel a agarrou pela cintura e nadou com todas as forças até a margem. Ao chegar em terra firme, deitou-a sobre a grama molhada e começou a fazer respiração boca a boca. Por favor, Helena, não me deixe. Respira, pelo amor de Deus. Após alguns segundos, que pareceram eternos, Helena tossiu, expelindo água e arfando em busca de ar. Gabriel, murmurou fraca, com os olhos marejados. Ele a abraçou com força, chorando junto dela. Eu nunca mais vou deixar nada de mal acontecer com você. Nunca mais. Na mansão, Clara não conseguia dormir. O peso da mentira da mãe e a injustiça contra Helena a consumiam. Tomou coragem e foi até o quarto de Antônio. Papai, eu preciso falar. A mamãe mentiu. Helena não roubou nada. Foi ela quem colocou as joias entre as roupas da minha irmã. Antônio levantou os olhos surpreso. Clara, você sabe o que está dizendo? Eu sei, e sei mais, eu não sou a filha verdadeira. A pulseira de bebê prova isso. Helena é a filha perdida de Ricardo, papai, e a mamãe sabia o tempo todo. Antônio sentiu o chão sumir sob seus pés. Meu Deus, Marta, o que você fez? Enquanto isso, Ricardo recebia a visita de um antigo funcionário do hospital onde Helena nascera. O homem, já idoso, confirmou suas suspeitas. Eu lembro bem daquela noite. O bebê da Marta não sobreviveu ao parto, mas, no mesmo dia, outra criança nasceu.
filha de uma jovem que trabalhava para vocês. Foi a única forma de Marta aparecer com uma criança. Era segredo, mas eu sabia que um dia viria à tona. Ricardo apertou os punhos, o coração disparado. Então, Helena é a minha filha. Ele sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto, algo que não acontecia há muito tempo, e eu a expulsei, tratei-a como nada. Decidiu naquele instante: eu vou encontrá-la, nem que seja a última coisa que eu faça. Marta, percebendo que Clara e Antônio estavam contra ela, entrou em pânico. Vocês vão destruir tudo. Trabalhei a vida inteira para que minha filha tivesse o que merece e agora querem entregar tudo para aquela impostora? Antônio, pela primeira vez, enfrentou-a de verdade. Basta, Marta, já sei de toda a verdade. Você não só enganou a mim, mas também roubou a vida de uma criança inocente. Ela nunca deveria ter nascido. Não sabe o quanto me humilhou não poder ser mãe. Não sabe o que é ver meu sonho destruído, gritou Marta, transtornada. Clara, em lágrimas, respondeu: mas, mãe, você roubou o sonho de outra mulher, roubou a vida da minha irmã e eu não vou mais ficar calada. Na cabana simples, onde Gabriel a levou para se recuperar, Helena acordou fraca, mas viva. Ele lhe trouxe um cobertor e acariciou seus cabelos molhados. Alguém tentou me matar, Gabriel. Eu senti, não foi acidente. Ele segurou sua mão. E eu vou descobrir quem fez isso. Mas agora, descansa. Você está segura comigo. Enquanto ela adormecia em seus braços, ele jurou: eu vou protegê-la de tudo, Helena, nem que eu tenha que enfrentar o mundo inteiro. No dia seguinte, Ricardo foi até a casa de Antônio, decidido a exigir explicações. Clara, chorando, correu para ele. Doutor Ricardo, eu preciso falar. Minha mãe mentiu a vida inteira. Helena é sua filha. O coração de Ricardo disparou. Finalmente, a verdade estava diante dele. Mas, antes que pudesse correr para encontrá-la, Marta surgiu à porta com os olhos cheios de ódio. Você não vai tirá-la de mim. Eu prefiro vê-la morta do que ao seu lado. O silêncio caiu sobre todos, pesado, como um presságio. A tensão na sala era quase insuportável. Ricardo, firme, encarava Marta com os olhos cheios de fúria e dor. Clara tremia, mas se mantinha ao lado de Antônio. Marta, sentindo-se acuada, avançou alguns passos, a voz carregada de ódio. Você não vai levar nada de mim, Ricardo. Nem a fortuna, nem o respeito, nem essa menina que eu criei à minha maneira. Prefiro vê-la morta do que reconhecida como sua filha. Ricardo, em choque, respondeu com firmeza: você ousa falar assim de uma vida inocente? Você roubou a infância da minha filha, condenou-a a humilhações e ainda tem coragem de se dizer mãe? Marta riu, um riso seco e amargo. Mãe? Eu nunca quis ser mãe dela. Helena foi só um estorvo que aceitei para ter o que me era negado, uma moeda de troca, e você caiu como um tolo na minha encenação. Antônio, tomado pela culpa, levantou-se com os olhos marejados. Ricardo, perdoe-me, eu também errei. Aceitei a ordem de Marta e escondi a verdade. Eu deveria ter protegido Helena, mas fui covarde. Ricardo se aproximou dele, a voz embargada. Você criou minha filha, mas não lhe deu amor. Permitiu que fosse tratada como empregada, como nada. Isso eu nunca vou perdoar. Antônio abaixou a cabeça em lágrimas, sem força para responder. De repente,
Clara se colocou à frente dos homens, as mãos trêmulas, mas a voz firme. Chega! Todos vocês falam dela como se fosse uma mercadoria, como se Helena não tivesse coração. Eu não posso mais ser cúmplice dessa mentira. Ela é minha irmã e merece saber a verdade. Marta tentou agarrar o braço da filha. Cale-se, Clara, você não entende nada. Mas Clara a empurrou pela primeira vez, encarando-a com firmeza. Não, mãe, quem não entende é a senhora. Eu passei a vida sendo sua marionete, acreditando em cada palavra, mas agora vejo. O amor nunca esteve em mim, sempre esteve em Helena. A senhora roubou tudo dela e eu não vou mais ser cúmplice disso. As palavras de Clara ecoaram como uma sentença. Transtornada, Marta correu até o quarto, trancou-se e começou a arrumar uma mala às pressas. Eles não vão me destruir, ainda tenho poder. Se Helena aparecer, eu mesma vou acabar com ela antes que seja tarde. Na gaveta, seus dedos tocaram algo frio, uma pistola que Antônio guardava. Marta a pegou, os olhos faiscando. Se é guerra que querem, guerra terão. Na cabana, Helena despertava do torpor. Gabriel cuidava dela, colocando compressas em sua testa. Você precisa descansar, Helena. Ela o olhou com gratidão, mas a voz estava carregada de medo. Alguém tentou me matar, Gabriel. Eu sei e sinto que não vão parar até conseguirem. Ele segurou sua mão firme. Eu não vou permitir, mesmo que tenha que enfrentar monstros, vou proteger você. Nesse momento, bateram à porta. Gabriel se levantou cauteloso. Ao abrir, deparou-se com Clara, ofegante, em lágrimas. Helena, eu preciso falar com você. É urgente. Helena, ainda fraca, apoiou-se na cama, os olhos marejados ao ver a irmã. Clara, o que está acontecendo? Clara caiu de joelhos diante dela, chorando. Me perdoa, Helena, me perdoa por tudo. Você é a filha verdadeira. Você é filha de Ricardo, não eu. Mamãe mentiu a vida inteira. Ela roubou a sua vida, a sua família, o seu lugar. Helena levou as mãos à boca em choque. O mundo parecia girar. O quê? Isso não pode ser verdade. Gabriel a segurou nos braços, tentando acalmá-la, enquanto Clara soluçava, implorando perdão. Enquanto isso, Ricardo chegava à cabana, guiado por informações de Antônio, que decidira ajudá-lo. Mas, antes que pudesse entrar, ouviu passos atrás de si. Ao virar, deparou-se com Marta, apontando-lhe a arma. Você não vai roubar a minha vida, Ricardo. Se Helena é mesmo sua filha, ela nunca chegará a saber. Vou acabar com essa história agora mesmo. Ricardo encarou a arma, o coração acelerado, mas ergueu a voz firme. Se tocar um fio de cabelo dela, Marta, eu juro que nem o inferno vai te salvar. O destino de todos estava prestes a explodir. A noite estava densa, carregada de tempestade, prestes a cair. O vento batia nas árvores ao redor da cabana de Gabriel. Ricardo estava diante de Marta, que tremia, mas não pela fraqueza, e sim pela fúria. A pistola em sua mão brilhava sob a luz da lua. Você destruiu minha vida, Ricardo. Sempre teve tudo: fortuna, respeito, poder. Eu só tinha um sonho, ser mãe, mas nem isso me foi permitido. Então, tomei o que queria. Helena nunca foi sua filha, ela sempre foi minha propriedade. Ricardo avançou um passo, a voz grave. Uma criança não é propriedade, Marta. Você roubou minha filha e a condenou ao sofrimento. Agora acabou.
Marta ergueu a arma. Não, agora começa. Dentro da cabana, Clara ainda estava ajoelhada diante de Helena, implorando perdão. É a verdade, Helena. Você é filha de Ricardo e ele já sabe disso. Está aqui para te encontrar. Helena chorava em silêncio, abraçada a Gabriel, a mente em turbilhão. Minha vida inteira, todas as humilhações, as dores, tudo porque roubaram de mim o direito de ser amada. De repente, ouviram a voz de Marta do lado de fora. Helena, saia daí, vamos resolver isso cara a cara. Helena estremeceu. Gabriel tentou impedi-la. Não vá, Helena, é perigoso. Mas Helena, com os olhos marejados e a coragem renascida, respondeu: passei a vida fugindo, Gabriel. Está na hora de enfrentar. Helena saiu da cabana apoiada por Clara e seguida por Gabriel. Ricardo correu até ela, o coração disparado, e ao vê-la murmurou: minha filha. Marta, ao ouvir, enlouqueceu de vez. Não, ela nunca foi sua filha, é minha maldição e meu troféu. E se não for minha, não será de ninguém. Apontou a arma para Helena. Clara gritou: mãe, não, por favor. Mas Marta não hesitou. O dedo apertou o gatilho. No instante em que o disparo ecoou, Gabriel se atirou na frente de Helena. O tiro acertou seu ombro, fazendo-o cair nos braços dela. Gabriel! Helena gritou em pânico. Ricardo avançou contra Marta, tentando arrancar-lhe a arma, mas ela se debatia como fera acuada. Vocês não vão me vencer. Prefiro morrer a ver minha mentira desmascarada. Clara, chorando, aproveitou o momento e agarrou o braço da mãe por trás, impedindo outro disparo. Chega, mãe, pelo amor de Deus, chega! A arma caiu ao chão. Ricardo a chutou para longe. Com Marta dominada, Ricardo voltou-se para Helena. Suas mãos tremiam ao segurar o rosto dela. Eu errei tanto, minha filha. Deixei que a mentira me cegasse. Mas agora, juro que nunca mais vou te abandonar. Helena soluçava, confusa, ainda segurando Gabriel, ensanguentado nos braços. Pai! Ele a abraçou chorando. Sim, Helena, eu sou seu pai e, se ainda houver perdão no seu coração, passarei o resto da vida provando meu amor. Enquanto isso, Marta, caída no chão, gritava enlouquecida: vocês me roubaram tudo. Eu só queria ser amada, só queria ser mãe. Por que me tiraram até isso? Clara, em lágrimas, ajoelhou-se diante dela. Não foi a vida que tirou, mãe, foi a senhora que destruiu a si mesma com o ódio. As palavras da filha a atingiram como punhal. Marta desabou, rendida, os olhos vazios. Gabriel gemia de dor e Helena tentava estancar o sangue do ombro dele com as mãos trêmulas. Fica comigo, Gabriel, por favor, não me deixe agora, que finalmente sei quem sou. Ele sorriu pálido e murmurou: eu te disse, Helena, que ficaria ao seu lado até o fim. Ricardo, desesperado, gritou para Antônio, que havia chegado correndo atrás deles: chame um médico agora. Esse rapaz salvou a vida da minha filha. Eu não vou deixar que morra. A tempestade desabou sobre todos, lavando o sangue, as lágrimas e as mentiras que, por tanto tempo, sufocaram aquela família. Gabriel foi levado às pressas para a casa de um médico do vilarejo. Helena não soltava sua mão em nenhum instante, caminhando ao lado da maca improvisada. Seu vestido ainda estava sujo de sangue, o coração em pedaços. O médico ordenou: precisamos agir rápido. A bala atravessou o ombro,
mas ele perdeu muito sangue. Helena chorava silenciosamente, acariciando o rosto dele. Aguenta firme, Gabriel, você não pode me deixar agora. Ricardo, ao lado, olhava a cena com um nó na garganta. Ele arriscou a própria vida por ela, mais do que eu jamais fiz. Esse rapaz merece minha gratidão eterna. Enquanto Gabriel era atendido, Clara ficou no corredor, abraçada a si mesma. O choro não parava. Antônio aproximou-se e colocou a mão em seus ombros. Filha, você foi corajosa. Se não tivesse enfrentado sua mãe, talvez a tragédia fosse ainda maior. Clara balançou a cabeça em lágrimas, mas eu também fui cúmplice. Durante anos vi Helena ser humilhada e fiquei em silêncio. Só agora encontrei coragem. Será que ela vai conseguir me perdoar? Antônio suspirou com dor no olhar. O perdão é uma dádiva rara, Clara, mas só Helena pode decidir. Na delegacia improvisada do vilarejo, Marta foi levada algemada. Seu rosto estava abatido, mas ainda havia faíscas de ódio em seus olhos. O delegado a interpelou. A senhora tentou contra a vida de uma jovem inocente. Vai responder por isso. Marta riu, um riso amargo e vazio. Inocente? Essa menina sempre foi minha cruz. Roubou o amor da minha filha. Roubou minha vida. Vocês não entendem. Eu só queria ser amada. Sozinha na cela, olhou para as mãos vazias e finalmente percebeu. Nada lhe restava, nem marido, nem filha, nem poder, apenas o peso dos próprios pecados. Horas depois, o médico saiu do quarto com expressão cansada, mas aliviada. Ele está fora de perigo, vai precisar de repouso, mas vai sobreviver. Helena, ao ouvir, caiu de joelhos, chorando de alívio. Obrigado, meu Deus, obrigada. Ela correu até o quarto. Gabriel, pálido, abriu os olhos devagar. Helena? Ela segurou sua mão com ternura. Sou eu, você me salvou, arriscou tudo por mim. Ele sorriu fraco. Valeu a pena. Se for para te ver viva, eu faria 1000 vezes. Ela encostou a testa na dele, as lágrimas caindo. Nunca mais vou te deixar sozinho, Gabriel. Nunca mais. No dia seguinte, Ricardo pediu para falar a sós com Helena. Ele se ajoelhou diante dela, gesto que surpreendeu a todos. Minha filha, não sei se mereço ser chamado assim. Eu falhei desde o primeiro instante. Não a protegi, não a procurei, não a reconheci, mas quero, do fundo do coração, pedir perdão e, se você permitir, dedicar o que me resta de vida para reparar cada ferida que sofreu. Helena ficou em silêncio, o coração dividido entre a dor do passado e a ternura daquele momento. As lembranças de humilhação ainda o queimavam, mas diante dela estava um homem despedaçado pelo arrependimento. Perdoar não é fácil, pai. Minha vida inteira foi roubada, mas talvez seja a única forma de eu me libertar também. Ricardo chorou como criança, abraçando-a pela primeira vez como filha. Mais tarde, Clara entrou no quarto hesitante. Helena, eu não sei nem como começar. Sei que não mereço seu perdão depois de tudo, mas eu precisava dizer que te amo como irmã. Sempre te amei, mas deixei o medo da mamãe me calar. Se puder um dia me perdoar, eu prometo que vou passar a vida te defendendo e não te ferindo. Helena a observou em silêncio. Por um instante, pensou em todo o desprezo que sofreu, mas viu a sinceridade nos olhos da irmã.
Clara, eu também te amo. Não posso apagar o que vivemos, mas posso escolher daqui para frente. E eu escolho não carregar mais ódio. Eu te perdoo. As duas se abraçaram, chorando, finalmente unidas, não pela mentira, mas pelo sangue e pelo coração. À noite, Helena saiu sozinha para a varanda da cabana. O céu estava limpo após a tempestade e as estrelas pareciam mais vivas. Gabriel, apoiado por uma faixa no ombro, juntou-se a ela. Está pensando no futuro? Ele perguntou com um sorriso suave. Sim, pela primeira vez sinto que tenho um futuro, mas também tenho medo, o passado ainda pesa muito. Gabriel pegou sua mão. O passado não te define, Helena. O que importa é o que você escolhe ser daqui para frente. E eu quero estar ao seu lado, se me permitir. Ela sorriu emocionada. Então, vamos enfrentar juntos. E, sob o céu estrelado, ela percebeu que, mesmo com tantas feridas, havia esperança, a esperança de reconstruir não apenas sua história, mas também o amor que sempre lhe fora negado. Marta estava sozinha, as grades frias refletindo a lua. O silêncio do presídio rural só era quebrado pelo som de grilos e o gotejar de água de um cano velho, mas na mente dela o barulho era ensurdecedor. Eles acham que me venceram. Helena, Ricardo, até minha própria filha, mas não, eu ainda tenho cartas escondidas. Quando eu voltar, vou fazê-los sangrar com a mesma dor que me causaram. Um guarda passou com uma lanterna e Marta lançou um olhar enigmático. Minutos depois, uma figura surgiu nas sombras do corredor. Uma mulher alta, com véu escuro no rosto. A visitante deixou um envelope nas mãos de Marta. Tudo o que você pediu está aqui. Marta abriu um sorriso diabólico. Perfeito. Minha guerra está apenas começando. Na manhã seguinte, Helena e Clara foram levadas por Ricardo à mansão da família. Era uma construção imponente, cercada de jardins perfeitos e esculturas de mármore. Mas, para Helena, cada pedra parecia pesar. Este lugar não parece meu lar, sussurrou ela a Gabriel. Ricardo caminhava à frente, orgulhoso. Agora sim, você ocupará o espaço que sempre lhe pertenceu, filha. Mas, ao atravessarem o grande salão, Helena sentiu olhares atravessados. Criados cochichavam, parentes distantes que haviam sido chamados para conhecer a nova herdeira a olhavam com desdém. Uma tia idosa murmurou alto: filha de camponeses, criada como serva, e agora querem que sejam a senhora desta casa? O coração de Helena se apertou. Mais uma vez, sentiu-se fora do lugar. À noite, Ricardo organizou um jantar para apresentar Helena oficialmente como sua filha. Vestida com um elegante vestido azul, ela parecia uma princesa, mas seu olhar denunciava a insegurança. Os convidados falavam baixo, mas alto o suficiente para feri-la. Ela não tem porte, sempre será uma bastarda. Dinheiro não compra sangue nobre. Clara percebeu a dor da irmã e, pela primeira vez, ergueu a voz contra todos. Respeitem minha irmã. Ela tem mais dignidade do que qualquer um nesta sala hipócrita. O salão silenciou. Ricardo levantou-se e completou: quem ousar desrespeitar Helena, desrespeita a mim. E
Quem não aceita minha filha, que não volte a esta casa. Helena chorou discretamente emocionada, mas dentro de si sabia, não bastava ser reconhecida, teria que conquistar seu lugar no mundo com a própria força. Enquanto Helena lutava contra o preconceito, Gabriel recebeu uma visita inesperada nos jardins da mansão. Um homem alto, de barba por fazer, apareceu sem ser anunciado. Seus olhos tinham a mesma intensidade de Gabriel, mas carregavam uma escuridão perigosa. Irmão, faz tempo, não? Gabriel ficou paralisado. Leandro, o homem, riu com amargura. Vejo que você subiu na vida. Sempre o queridinho, sempre o justo. E agora? Está pronto para me enfrentar? Porque eu voltei para cobrar o que é meu. Gabriel fechou os punhos. Não ouse ameaçar Helena. Leandro se aproximou, quase colando o rosto ao dele. A questão não é ela, é você. O passado não fica enterrado, Gabriel, e eu vou arrancar de você tudo que tirou de mim. Mais tarde, Gabriel contou a Helena sobre o reencontro com o irmão. Ela ficou abalada. Mas o que ele quer de você? Gabriel desviou o olhar. Ele culpa a mim por escolhas que arruinaram nossa família. Leandro sempre foi impulsivo, se envolveu com gente perigosa. Eu tentei salvá-lo, mas ele nunca me perdoou. Helena segurou o rosto dele com ternura. Não podemos deixar que o passado dele destrua o que estamos construindo. Já basta as correntes que me prenderam até agora. Eu quero ser livre, Gabriel, e quero você comigo nessa liberdade. Ele a abraçou com força, mas em sua mente crescia um medo. Leandro não desistiria tão fácil. Enquanto Helena e Gabriel tentavam se firmar no presente, Marta movia suas peças no escuro. Dentro do envelope que recebera havia documentos falsos, cartas comprometedoras e, principalmente, informações sobre Leandro, o irmão de Gabriel. Ela murmurou para si mesmo, rindo baixinho: se o coração dela não se quebrar pelo meu ódio, vai se despedaçar pelas mãos de quem ela mais ama. O passado dele será a ruína dela. E assim, mesmo trancada entre grades, Marta entendeu suas correntes invisíveis para controlar o destino de todos. Leandro caminhava pelos becos da cidade até chegar a uma pequena taverna onde uma mulher o esperava, o rosto coberto por um véu negro, mas a voz era inconfundível. Está atrasado. Leandro estreitou os olhos. Não sabia que trataria com uma mulher presa. Como conseguiu esse encontro, Marta? Ela sorriu um sorriso frio. As correntes que me prendem não são fortes o suficiente para deter minha vontade. E você? Você é a chave para minha vingança. Ele a olhou com desconfiança. Por que eu ajudaria você? Marta retirou do envelope uma carta amarela com um brasão antigo. Porque você e eu somos ligados de uma forma que nem imagina. Helena não é só a pedra no meu sapato. Ela também é o elo que pode destruir você. Na mansão, Helena notou Gabriel cada vez mais inquieto. Ele caminhava à noite pelos corredores, olhava constantemente para fora como se esperasse um ataque.
Uma madrugada, ela o encontrou sentado na biblioteca, o olhar perdido. Gabriel, o que está acontecendo? Está escondendo algo de mim? Ele suspirou, dolorido. Helena, eu preciso te contar, antes que seja tarde. Ela se aproximou, temendo o que ouviria. Meu irmão Leandro não me odeia apenas por inveja. Há anos, quando vivíamos em uma pequena vila, ele se envolveu com contrabandistas. Eu o denunciei para proteger nossa família. Ele foi preso, jurou vingança e desapareceu quando conseguiu fugir. Desde então, me culpa por ter destruído a vida dele. Helena tocou sua mão. Mas você fez o certo. Gabriel desviou o olhar. Talvez, mas meu silêncio custou caro. Eu nunca contei a ninguém, porque sempre temi que o passado voltasse. Agora, Leandro voltou e não vai descansar até nos separar. Na manhã seguinte, Helena recebeu uma carta anônima deixada em sua mesa. As palavras eram como punhais. Gabriel não é o homem puro que você pensa. O sangue dele está manchado pela traição. Pergunte-o ele sobre Leandro e sobre o que aconteceu na prisão. Pergunte quem realmente derramou sangue naquela noite. Helena sentiu as mãos tremerem. O medo voltou a rondá-la como um fantasma, mas agora não era apenas sua identidade em jogo, era o amor de sua vida. Enquanto isso, Marta ria sozinha em sua cela. Ela vai duvidar dele. O amor que sustenta essa menina vai se corroer por dentro. E, quando ela fraquejar, será minha vitória. Um guarda aproximou-se e murmurou: está feito. O rapaz já recebeu sua mensagem. Marta sorriu. Excelente. Em breve, pai contra filha, irmão contra irmão, e todos destruídos pelo próprio sangue. Clara, que ouvira rumores pelos corredores da mansão, decidiu enfrentar Helena. Irmã, não quero te ferir, mas ouvi criados comentando que Gabriel esconde um passado criminoso. Dizem que o irmão dele foi preso por assassinato e que Gabriel está envolvido. Helena ficou pálida. Não, Gabriel nunca. Mas as dúvidas, alimentadas pelas cartas de Marta, começaram a envenenar sua mente. No cair da noite, Gabriel recebeu um bilhete misterioso. Se quiser proteger Helena, venha sozinho ao antigo moinho. Sem pensar duas vezes, ele foi. Lá encontrou Leandro. Veio o irmão, finalmente. Leandro segurava uma arma. Você me tirou tudo, Gabriel. Agora vou tirar dela. Helena vai descobrir que o homem que ama é tão criminoso quanto eu. Gabriel fechou os punhos. Não vou permitir. Se quiser me destruir, faça, mas Helena não. De repente, Helena apareceu na porta do moinho, ofegante. Gabriel! Leandro riu. Perfeito! Agora ela mesma vai ouvir a verdade. E, diante dos dois, revelou a ligação secreta. Marta me procurou. Ela sabe do que você fez. Sabe que naquela noite, na prisão, não fui eu quem derramou sangue. Foi você, Gabriel. Helena ficou em choque, encarando o homem que amava. Isso é verdade? Gabriel ficou em silêncio, os olhos cheios de dor. Dentro do velho moinho, o ar parecia denso. Helena sentia o coração disparar. A voz de Leandro ecoava como trovão.
Diga a ela, Gabriel, conte a verdade antes que eu mesmo faça. Gabriel fechou os olhos como se cada palavra fosse uma lâmina. É verdade, Helena. Naquela noite, anos atrás, houve uma rebelião na prisão. Eu estava lá, tentando impedir Leandro de fugir, mas um dos homens me atacou e eu o matei para salvar minha vida. Helena cambaleou, os olhos marejados. Você matou um homem? Gabriel correu até ela, segurando suas mãos. Eu não sou o assassino, foi legítima defesa, mas Leandro me jurou vingança, distorceu a história e carregou esse ódio por anos. Eu silenciei por vergonha, por medo de que ninguém acreditasse em mim. Leandro riu com crueldade. Você ouve, Helena? O herói não é tão puro quanto parece. Helena chorava dilacerada entre amor e dúvida. Por que nunca confiou em mim para contar a verdade? Porque eu não queria manchar a imagem que você tinha de mim, respondeu Gabriel, a voz embargada. Enquanto isso, na prisão, Marta conseguia, através de seus contatos, espalhar rumores em toda a cidade que Helena era uma farsante, que Clara era a legítima herdeira, que Gabriel era um criminoso. Ela ria sozinha, exultando. Eles se destruirão uns aos outros sem que eu precise sair daqui. Mas o destino ainda tinha outra carta guardada para ela. De volta ao moinho, Leandro apontou a arma para Gabriel. Chegou a hora. Sempre fui a sombra. Agora vou te apagar da vida dela. Helena se jogou na frente. Se atirar nele, terá que me matar primeiro. Leandro hesitou, tomado pela fúria e pelo desespero. Nesse instante, Clara e Ricardo chegaram, acompanhados de guardas. Largue essa arma, Leandro, bradou Ricardo. Os guardas avançaram. Em meio à confusão, um disparo ecoou. Helena gritou. Gabriel a abraçou, protegendo-a. Quando abriu os olhos, viu Leandro no chão, ferido, mas vivo. A bala viera de um dos guardas. Ele foi algemado, ainda gritando. Isso não acaba aqui. O sangue sempre volta a cobrar sua dívida. Na mansão, Clara tomou coragem e revelou diante de todos os parentes e empregados que Marta havia manipulado, mentido e tentado matar Helena. Trouxe cartas, testemunhos e até provas da corrupção que Marta financiava para manter poder. O nome de Marta foi manchado e pela primeira vez Helena sentiu que as correntes de ódio começavam a se partir. Ricardo, emocionado, declarou diante de todos: minha filha Helena é a legítima herdeira e quem ousar questionar isso, que olhe para a coragem com que ela enfrentou tudo e permaneceu de pé. Dias depois, Helena visitou Marta na prisão. A madrasta a olhou com olhos cansados e cheios de rancor. Veio me humilhar? Helena respirou fundo. Não, vim dizer que te perdoo. Não por você, mas por mim. Não quero carregar mais o peso do seu ódio. Marta, pela primeira vez, ficou sem palavras. As lágrimas escorreram contra a sua vontade. Helena saiu dali mais leve, livre das correntes que a perseguiam desde o berço. No jardim da mansão, Gabriel e Helena se encontraram ao pôr do sol. Ele ainda carregava a culpa no olhar. Você consegue me perdoar?
Ele perguntou. Helena tocou seu rosto com ternura. Eu não preciso de um homem perfeito. Preciso de alguém que lute por nós. E você já provou que faria isso. Eles se beijaram, não como fugitivos do passado, mas como dois sobreviventes que escolheram caminhar juntos. O tempo passou. Clara encontrou um novo propósito, ajudando órfãos e jovens abandonados, como forma de reparar os erros do passado. Ricardo dedicou-se a ser o pai que nunca foi. Leandro, mesmo preso, deixou de ser apenas sombra. Pela primeira vez, enfrentou sua própria ruína. E Helena, finalmente, deixou de ser a menina esquecida para se tornar a mulher dona de si mesma. No dia do casamento dela com Gabriel, o sol iluminava os jardins. Ao caminhar até o altar, ela lembrou de tudo: a infância roubada, as lágrimas, as correntes invisíveis. Mas, diante de Gabriel, sentiu apenas paz. Agora sim, estou livre, murmurou ao selar o beijo que unia suas vidas para sempre. Gostou dessa história? Se inscreva no canal, ativem o sininho para não perder nenhuma história. Deixem seus comentários e também o seu like.